A tua filha consegue andar, mas a tua noiva não deixa. A voz de Carlos ecoou pelo jardim silencioso enquanto ele apontava diretamente para Marina, que estava parada atrás da cadeira de rodas onde Beatriz permanecia sentada. O menino de 11 anos tinha corrido pelo caminho de pedras até alcançá-los com a roupa suja de terra e os cabelos colados de suor na testa. As suas mãos tremiam quando ele repetiu as palavras que tinha ensaiado durante todo o trajeto até ali. O sol da tarde batia forte nas suas costas suadas e ele podia sentir o coração a bater tão rápido que parecia que ia explodir no peito. Fernando largou imediatamente as alças da cadeira de rodas e virou o corpo inteiro para encarar o rapaz. A expressão no rosto dele mudou de surpresa para algo muito mais sério. As suas sobrancelhas franziram-se e ele deu 2 passos em direção ao menino, diminuindo a distância entre eles. Repete o que acabaste de dizer. Ela põe coisas na comida da Beatriz, coisas que a fazem não conseguir mexer as pernas. Carlos olhou rapidamente para Marina e depois voltou os olhos para Fernando. O medo estava estampado no rosto do rapaz, mas também havia uma determinação que ele nunca tinha sentido antes. Eu vi quando ela pensou que ninguém estava a olhar. Ela pega num frasco pequeno e mistura no sumo. Beatriz, que tinha estado calada até então, virou a cabeça devagar para olhar primeiro para Carlos e depois para Marina. Os seus olhos carregavam uma expressão que Fernando nunca tinha visto antes, uma mistura de medo e esperança que o deixou gelado por dentro. A menina de 12 anos tinha o rosto mais magro do que alguns meses atrás, e a sua pele estava mais pálida do que deveria estar para alguém que passava tanto tempo ao ar livre. Marina deu um passo para o lado, afastando-se da cadeira. A sua voz saiu controlada, mas havia algo forçado nela, como se ela estivesse a medir cada palavra antes de falar. Fernando, este menino está a inventar histórias. Tu sabes como as crianças são. Elas confundem as coisas, misturam realidade com imaginação. Eu não estou a inventar, Carlos gritou, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sujo. Ele limpou o nariz com as costas da mão, deixando uma marca de terra na bochecha. A minha mãe trabalha na vossa casa há 2 anos a limpar e a cozinhar. Eu vejo tudo o que acontece quando vocês acham que ninguém está a prestar atenção. Eu sei quando algo está errado. Fernando sentiu o coração bater mais forte. Havia algo na urgência do menino, na forma como ele tremia e na expressão desesperada no seu rosto que não parecia de alguém que estava a mentir. Ele abaixou-se à altura de Carlos, colocando as mãos nos ombros do menino. Podia sentir como o rapaz estava tenso, como se cada músculo do seu corpo estivesse preparado para correr a qualquer momento. Conta-me tudo o que viste desde o começo. Com calma. Carlos limpou as lágrimas com as costas das mãos e respirou fundo antes de começar. As suas palavras saíram atropeladas no começo, mas depois ganharam um ritmo mais controlado. A Beatriz ficou doente há 4 meses. Não foi. Ela deixou de conseguir andar de um dia para o outro, mas antes disso eu via várias vezes a tentar sair da cadeira quando a Marina não estava por perto. Ela conseguia ficar em pé segurando-se na parede da sala. Isso não é verdade, Marina interrompeu com a voz mais alta do que o normal. Havia uma rigidez no seu corpo que não estava ali alguns minutos atrás. A Beatriz tem uma condição neurológica séria. Os médicos já explicaram isso várias vezes. É impossível para ela ficar em pé. Deixa o menino falar. Fernando não tirou os olhos de Carlos, mas a sua voz carregava uma autoridade que fez Marina recuar um passo. Continua, Carlos. Eu sempre brincava com a Beatriz, quando vocês não estavam em casa, principalmente nas tardes de terça e quinta, quando o senhor tinha aquelas reuniões longas. Carlos olhou para Beatriz, que estava a ouvir cada palavra com atenção total. Ela conseguia ficar em pé, apoiada na parede da sala por alguns minutos. Conseguia dar alguns passinhos, segurando-se na mesa da cozinha. As pernas dela tremiam, mas ela conseguia. Marina riu, mas era um riso forçado que não chegava aos olhos. Fernando, vais acreditar nas fantasias de uma criança. Eu cuido da Beatriz todos os dias. Eu é que lhe dou o banho, que a ajudo a vestir, que faço a fisioterapia em casa. Eu sei melhor que ninguém qual é o estado dela. E tu é que fazes a comida dela também.
Carlos não desviou o olhar de Marina mesmo com ela a tentar intimidá-lo com o olhar. Sempre sozinha, nunca deixas ninguém ajudar, nem a minha mãe, que sempre ajudou com tudo na casa antes da Beatriz ficar doente. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que estava a ouvir. Beatriz tinha realmente ficado doente de forma muito súbita. Numa semana passou de uma criança ativa que corria pelo jardim e subia em árvores para uma menina que não conseguia mover-se da cintura para baixo. Os médicos que Marina dizia ter consultado não tinham conseguido explicar direito o que tinha acontecido. Pelo menos era isso que ela lhe contava. Falavam em possível lesão na medula espinhal, mas Fernando nunca tinha visto nenhum exame, nenhum documento médico. O vento balançou as folhas das árvores ao redor deles, criando sombras dançantes no chão. O parque estava quase vazio naquela hora da tarde. Apenas alguns corredores passavam de vez em quando pela trilha principal. Fernando podia ouvir o som distante de crianças a brincar no playground, as suas vozes alegres contrastando com a tensão que havia se instalado entre eles. Beatriz. Fernando virou-se para a filha, a sua voz ficando mais suave. Consegue sentir as tuas pernas agora? A menina olhou para Marina antes de responder, como se estivesse a pedir permissão ou a verificar se era seguro falar. Esse gesto não passou despercebido por Fernando. Às vezes eu sinto papá, às vezes formiga, como quando a gente fica muito tempo na mesma posição e às vezes dói um pouquinho. Ela está confusa por causa da medicação. Marina aproximou-se da cadeira novamente, colocando a mão no ombro de Beatriz de uma forma que parecia mais possessiva do que carinhosa. A condição dela afeta a percepção sensorial. Os neurologistas já explicaram isso várias vezes. Que neurologistas? Carlos perguntou de repente, a sua voz ganhando mais confiança. Porque eu nunca vi nenhum médico ir à vossa casa e a minha mãe também nunca viu. Ela fica lá das 8 da manhã até às 6 da tarde todos os dias da semana. Fernando sentiu algo gelado subir pela espinha. Nos últimos 4 meses, Marina sempre disse que estava a levar Beatriz para consultas médicas regulares, mas ele nunca tinha ido junto, porque ela insistia que era melhor manter a rotina estável e que a presença de muitas pessoas deixava Beatriz agitada. Sempre voltavam dessas consultas com Marina, dizendo que o médico tinha recomendado mais repouso e que o tratamento caseiro estava a correr bem. Marina, a que horas vocês saem para essas consultas? Fernando perguntou, mantendo o tom de voz neutro, mas observando cada reação dela. Varia. Marina respondeu rápido demais. Depende da disponibilidade do médico. Às vezes de manhã, às vezes à tarde. Mas elas nunca saem de casa. Carlos falou com mais firmeza agora. A minha mãe sempre está lá. Ela limpa a casa inteira todos os dias. Ela saberia se vocês saíssem. E a cadeira de rodas fica sempre no mesmo lugar da sala. Marina ficou visivelmente incomodada. As suas mãos fecharam-se em punhos ao lado do corpo. Este menino está a mentir, Fernando. Não sei que interesse ele tem em inventar essas histórias, mas não vou tolerar essas acusações. Eu não estou a mentir. Carlos gritou novamente, a sua voz ecoando pelo parque. E tem mais coisa. Eu ouvi a Marina a conversar ao telefone uma vez. Ela disse para alguém que estava a dar certo que a Beatriz estava a ficar mais fraca e que logo ia poder pedir o que queria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando podia ouvir apenas o som do próprio coração a bater nos ouvidos. Marina tinha ficado completamente imóvel, como se tivesse virado uma estátua. Beatriz olhava de um para o outro com os olhos arregalados. Quando foi essa conversa? Fernando perguntou, a sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Umas 3 semanas atrás. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado mais cedo porque a minha mãe tinha esquecido a chave de casa na mala de trabalho. Carlos falava agora olhando diretamente para Fernando, ignorando completamente Marina. Ela estava na varanda dos fundos, longe da sala onde a Beatriz fica. Falava baixo, mas eu consegui ouvir algumas coisas. Fernando, vamos para casa. Marina colocou a mão no braço dele, os seus dedos apertando com mais força do que o necessário. Este menino está a perturbar a Beatriz. Olha como ela está agitada. Beatriz não parecia agitada.
Na verdade, ela estava mais alerta do que Fernando tinha visto em meses. Os seus olhos brilhavam de uma forma que ele tinha esquecido que existia, como se uma luz que tinha se apagado estivesse a começar a acender novamente. Beatriz, lembras-te da última vez que foste ao médico? Fernando perguntou diretamente à filha, removendo suavemente a mão de Marina do seu braço. Beatriz ficou pensativa por alguns segundos. Eu não me lembro de ter ido ao médico depois que fiquei doente, papá. Só me lembro daquele dia que tu me levaste ao hospital quando eu desmaiei. Marina interrompeu rapidamente. Ela não se lembra por causa da medicação para a dor. É normal em casos como o dela. Que medicação? Fernando perguntou. Porque eu nunca te vi a dar-lhe remédio. Eu misturo na comida para não a traumatizar. Marina respondeu, mas havia um tremor quase imperceptível na sua voz. É o protocolo recomendado pelos médicos. Carlos aproximou-se mais de Fernando. É exatamente isso que eu estou a dizer. Ela mistura coisas na comida, mas não é remédio para a dor, é outra coisa. Como sabes que não é remédio para a dor? Fernando perguntou. Porque quando a minha avó ficou doente e tinha que tomar remédio para a dor, ela ficava mais alegre e mais relaxada. A Beatriz fica mais triste e mais cansada depois que come. Carlos olhou para Beatriz com um carinho genuíno nos olhos. E ela sempre fica com sono depois do almoço e depois do jantar todos os dias à mesma hora. Fernando começou a fazer conexões que não queria fazer. Beatriz realmente tinha desenvolvido um padrão de sono muito regular nos últimos meses. Sempre cochilava após as refeições principais, mesmo quando dizia que não estava com sono. E ela tinha emagrecido apesar de Marina insistir que estava a alimentar-se bem. Carlos, onde viste Marina a guardar o frasco de que falaste? Fernando perguntou, ignorando completamente o olhar furioso que Marina estava a lançar para ele. No armário da cozinha na prateleira de cima, atrás das latas de tempero. É um frasco pequeno sem rótulo com um líquido transparente que não tem cheiro. Carlos falou rápido, como se tivesse medo de esquecer algum detalhe importante. E ela sempre põe no sumo de laranja, nunca na comida sólida, sempre no sumo que ela faz fresco todos os dias. Marina retirou a mão do braço de Fernando e deu um passo para trás. Eu não vou ficar aqui a ouvir essas acusações ridículas de uma criança que claramente tem problemas psicológicos. A Beatriz precisa voltar para casa agora. Não. A voz saiu de Beatriz pela primeira vez em toda a conversa com firmeza, surpreendendo a todos. Eu não quero ir para casa ainda, papá. Eu quero ficar aqui mais um pouco. Fernando olhou para a filha com uma mistura de surpresa e alívio. Havia algo na sua voz que ele não ouvia há muito tempo. Uma firmeza, uma vontade própria que parecia ter desaparecido junto com a capacidade de andar. Beatriz estava a expressar-se e a tomar decisões, coisa que não fazia há meses. Por que não queres ir para casa, filha? Fernando abaixou-se ao lado da cadeira, colocando a mão no braço dela. Beatriz olhou para Marina rapidamente e depois voltou os olhos para o pai. Porque quando estou em casa fico muito cansada e aqui sinto-me mais acordada. Beatriz, tens a certeza de que às vezes consegue sentir as pernas? Fernando perguntou em voz baixa, apenas para ela ouvir. Sim, papá. E às vezes eu tento mexer os dedos dos pés debaixo da manta quando ela não está a olhar. Eles mexem um pouquinho. Beatriz olhou diretamente nos olhos do pai e Fernando pôde ver uma inteligência alerta que parecia ter estado adormecida. Mas quando ela está perto, eles ficam pesados de novo, como se fossem de outra pessoa. Marina deu um passo para trás, a sua face ficando visivelmente mais pálida. Isso é impossível, Beatriz. Tu sabes que não podes ficar a inventar coisas assim. Vais confundir o teu pai. Ela não está a inventar. Carlos aproximou-se da cadeira com mais confiança. Beatriz, mostra para o teu pai como consegues mexer o pé, como fizeste semana passada quando a Marina tinha saído para comprar pão. Beatriz olhou para Marina, depois para Fernando e finalmente para Carlos. Havia medo nos seus olhos, mas também uma determinação crescente. Devagar, ela tirou a manta que cobria as suas pernas. As suas pernas estavam mais magras do que Fernando se lembrava, mas não tinham a aparência de músculos completamente atrofiados. Todos ficaram em silêncio observando.
Por alguns segundos nada aconteceu. Beatriz fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Então, quase imperceptivelmente, o dedão do pé direito mexeu-se, depois o esquerdo. E então ela conseguiu dobrar ligeiramente os dedos de ambos os pés. Marina ficou visivelmente abalada. As suas mãos tremiam quando ela falou: "Isso são apenas espasmos musculares involuntários. Os médicos já explicaram que pode acontecer em casos de lesão parcial da medula." "Que médicos, Marina?" Fernando levantou-se devagar, sem tirar os olhos dela. A sua voz tinha ganhado um tom de autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. "Porque eu quero os nomes completos, os números de telefone, os endereços dos consultórios e eu quero ver todos os exames, todas as receitas, todos os documentos." "Agora, Fernando, estás a ser paranoico e ridículo." Marina tentou recuperar a compostura, mas as suas mãos continuavam a tremer. "Claro que eu tenho todas essas informações organizadas em casa. Está tudo guardado no meu escritório." "Então vamos para casa agora e vais mostrar-me tudo." Fernando segurou as alças da cadeira antes que Marina pudesse tocá-las. "Carlos, a tua mãe, está a trabalhar hoje." "Está sim. Ela vai ficar até às 6 da tarde a fazer a limpeza geral da semana." Fernando olhou para o relógio. Eram 4:30 da tarde. "Então vamos todos para casa agora. Carlos, tu vens conosco." Ele olhou diretamente nos olhos de Marina, a sua expressão não deixando espaço para a discussão. "E Marina, vais explicar-me direitinho o que tem naquele frasco atrás das latas de tempero." Marina ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse a calcular as suas próximas palavras com extremo cuidado. O vento tinha parado completamente e o silêncio no parque tornou-se quase opressivo. Fernando podia ver pequenas gotas de suor a formar-se na testa dela, apesar da tarde não estar particularmente quente. As suas mãos, que até então estavam a tremer levemente, agora estavam completamente rígidas ao lado do corpo. Ela olhava alternadamente para Fernando e para Carlos, como se estivesse a medir o grau de ameaça que cada um representava. "Não há nada para explicar porque não existe frasco nenhum." Marina falou devagar, pronunciando cada palavra com uma precisão forçada. "Este menino está claramente perturbado por algum motivo e está a inventar histórias para chamar a atenção." Carlos deu um passo à frente, colocando-se entre Fernando e Marina. As suas lágrimas tinham secado e agora havia uma determinação feroz nos seus olhos que contrastava com a sua aparência frágil. As suas roupas sujas e os cabelos desalinhados faziam-no parecer ainda mais jovem, mas a sua postura era de alguém que tinha decidido lutar por algo importante. "Eu posso mostrar exatamente onde está. Na prateleira de cima do armário da cozinha, atrás da lata de orégãos e da lata de coloral. É um frasco de vidro pequeno com tampa preta." "Fernando, pelo amor de Deus!" Marina colocou a mão no peito numa expressão dramática que parecia saída de uma peça de teatro. "Vais acreditar nesta criança em vez de mim, depois de tudo o que eu fiz pela Beatriz, depois de todos os meses que eu dediquei a cuidar dela, enquanto tu trabalhavas 10, 12 horas por dia." Beatriz, que havia ficado quieta observando a discussão, moveu-se ligeiramente na cadeira. Ela tentou inclinar-se para a frente, apoiando as mãos nas laterais da cadeira. O movimento foi subtil, mas Fernando percebeu. Havia algo diferente na postura da filha, uma vitalidade que parecia estar a despertar aos poucos. "Beatriz, o que estás a fazer?" "Estou a tentar inclinar-me sozinha, papá." A voz dela saiu mais clara do que nos últimos meses, com uma força que Fernando tinha esquecido que ela possuía. "Eu conseguia fazer isso antes. Quero ver se ainda consigo." Marina imediatamente moveu-se em direção à cadeira, as suas reações sendo mais rápidas do que deveriam ser para alguém que estava apenas preocupada com a segurança. "Beatriz, não faças isso, podes magoar-te." A sua voz tinha ganhado um tom de urgência que não estava lá antes, uma ansiedade que parecia desproporcional ao movimento simples que Beatriz estava a fazer. "Tu sabes que precisas de ficar apoiada direito na cadeira. Os médicos foram muito claros sobre isso." "Por que ela não pode tentar?" Fernando perguntou, bloqueando o caminho de Marina quando ela tentou aproximar-se mais da cadeira. "Se ela quer tentar mexer-se, qual é o problema nisso? Não é isso que a fisioterapia deveria incentivar." "Porque ela pode cair e magoar-se mais."
Marina tentou contornar Fernando, mas ele moveu-se para continuar a bloquear o seu caminho. Havia algo quase desesperado nos movimentos dela. Agora, Fernando, tu não entendes a gravidade da condição dela. Qualquer movimento brusco pode causar danos permanentes. Carlos aproximou-se da cadeira pelo outro lado, ficando ao alcance da mão de Beatriz. Beatriz, tu consegues levantar os braços sozinha sem ninguém ajudar. Beatriz olhou para Carlos e depois para Marina, que estava visivelmente agitada. Havia uma hesitação nos olhos da menina, como se ela estivesse a pedir permissão ou a verificar se era seguro tentar. Devagar, ela levantou ambos os braços acima da cabeça. O movimento foi um pouco trêmulo no começo, mas ganhou firmeza. Ela conseguiu manter os braços no ar por vários segundos antes de os baixar. E quando o fez, havia um sorriso de surpresa e satisfação no seu rosto. Viste, papá, eu consigo fazer algumas coisas. Beatriz sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto pálido e fez Fernando perceber o quanto havia sentido falta daquela expressão. Mas quando estou em casa, fico muito cansada para fazer qualquer coisa. É como se o meu corpo ficasse pesado. Fernando sentiu um aperto no peito que quase o impediu de respirar por alguns segundos. Como ele não tinha percebido que a filha não sorria mais, como tinha deixado essa mudança drástica no comportamento dela passar despercebida. Ele orgulhava-se de ser um pai presente, mas estava claro que havia falhado em perceber sinais importantes. Beatriz, quando te sentes mais cansada, em que momentos do dia especificamente? Depois que eu como, ela respondeu, sem hesitar, como se fosse algo que ela havia observado muitas vezes, mas nunca tinha falado sobre. Principalmente depois do almoço e do jantar. Eu sempre fico com muito sono mesmo quando não quero dormir. Marina interrompeu rapidamente, a sua voz saindo mais alta do que pretendia. Isso é completamente normal. O corpo usa muita energia para digerir a comida. Pessoas com condições neurológicas cansam-se mais facilmente. Qualquer médico pode confirmar isso. A minha avó também tinha problemas neurológicos. Carlos falou olhando diretamente para Marina, a sua voz ganhando mais confiança com cada palavra. Ela tinha Parkinson avançado, mas ela nunca ficava com sono depois de comer. Ela era mais agitada, principalmente no final do dia. Fernando começou a andar em círculos pequenos, processando todas as informações que estavam a ser reveladas. Cada detalhe que Carlos e Beatriz mencionavam fazia mais sentido do que as explicações vagas e repetitivas que Marina sempre dava. Havia uma lógica cruel a formar-se na sua mente, uma possibilidade que ele não queria aceitar, mas que estava se a tornar cada vez mais difícil de ignorar. Marina, explica-me uma coisa que sempre me incomodou. Por que nunca deixaste que eu fosse junto nas consultas médicas, nem uma vez em 4 meses? Já expliquei isso várias vezes. Marina cruzou os braços sobre o peito defensivamente, mas Fernando podia ver que as suas mãos estavam a tremer ligeiramente. Beatriz fica mais calma quando há menos pessoas ao redor. É uma recomendação médica específica para casos como o dela. Mudanças na rotina podem causar regressões no tratamento. Que casos exatamente? Fernando parou de andar e a encarou diretamente usando o tom de voz que utilizava em negociações importantes no trabalho. Porque até hoje tu nunca me deste um diagnóstico específico. Sempre falas em condição neurológica ou lesão na medula, mas nunca nada preciso, nunca um nome técnico. Marina hesitou por alguns segundos, o seu olhar desviando do de Fernando pela primeira vez na conversa. O diagnóstico é complexo, envolve vários fatores que os médicos ainda estão a investigar. Não é algo que se define numa única consulta. Há 4 meses, Fernando elevou a voz ligeiramente, sentindo a frustração a crescer. 4 meses de investigação e eles ainda não sabem o que ela tem. Isso não é normal, Marina. Carlos aproximou-se de Fernando novamente, a sua presença pequena, mas determinada. Senhor Fernando, posso contar mais uma coisa, que eu vi uma coisa importante. Fernando acenou para que ele continuasse, percebendo que Beatriz também estava a prestar atenção total na conversa. Eu vi a Marina a olhar no computador coisas sobre remédios, mas não eram sites de médicos ou hospitais.
Carlos olhou para Marina, que tinha ficado visivelmente tensa, as suas mãos fechando-se em punhos. Eram sites onde ensinam sobre plantas venenosas e químicas perigosas, e eu via-a anotar coisas num caderno pequeno. Fernando sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de sites, exatamente? Sites que falam sobre venenos naturais, sobre plantas que fazem as pessoas ficarem fracas ou com sono. Carlos falou rapidamente, como se tivesse medo de esquecer detalhes importantes. E eu via-a pesquisar sobre como fazer as pessoas não conseguirem mexer as pernas. Marina riu, mas era um riso nervoso que soou completamente forçado e inadequado para a situação. Isso é ridículo. Eu pesquiso sobre a condição da Beatriz para entender melhor como ajudá-la. É responsabilidade de quem cuida. Pesquisar sobre venenos é responsabilidade de quem cuida. Fernando perguntou, a sua voz carregada de uma incredulidade crescente. Eu não estava a pesquisar sobre venenos. Marina falou rapidamente, tropeçando ligeiramente nas palavras. Estava a pesquisar sobre plantas medicinais. Às vezes as informações ficam misturadas nesses sites. Carlos balançou a cabeça vigorosamente. Não eram plantas medicinais. Eram plantas que magoam as pessoas e tinham números escritos. Quantidades. Que tipo de números? Fernando perguntou, sentindo que estava se a aproximar de algo muito mais grave do que tinha imaginado. Pareciam medidas como quando a minha mãe anota receitas de comida, mas com palavras diferentes, miligramas, doses e intervalos de tempo. Carlos olhou para Marina com uma expressão que misturava medo e determinação. E tinham horários marcados como um cronograma. Marina riu novamente, mas desta vez o som saiu estrangulado. Eu anoto tudo relacionado ao cuidado da Beatriz porque preciso de ser organizada. Horários de medicação, quantidades de comida, horas de sono é organização básica para qualquer cuidador responsável. Então mostra-me esse caderno. Fernando falou diretamente, sem dar espaço para recuo. Quero ver essas anotações todas. Agora está em casa no meu escritório junto com todos os outros documentos médicos. Marina respondeu rapidamente, mas Fernando podia perceber que ela estava cada vez mais desconfortável. Fernando olhou para Beatriz, que estava a acompanhar a conversa com uma atenção que não demonstrava há meses. Os seus olhos estavam brilhantes e alertas, muito diferentes da expressão vaga e cansada que se tinha tornado normal. Filha, lembras-te de como te sentias antes de ficares doente? Como era um dia normal para ti? Eu sentia-me cheia de energia, papá. Eu acordava cedo e queria brincar, queria correr no jardim. Beatriz fez uma pausa, como se estivesse a esforçar-se para aceder a memórias que pareciam distantes. Eu subia na árvore grande do fundo do quintal, brincava com a bola, ajudava-te no jardim nos fins de semana, e eu comia de tudo. Agora eu só tenho vontade de comer as coisas que ela prepara especialmente para mim. Que coisas especificamente? Fernando perguntou, percebendo que estava a descobrir detalhes sobre a rotina da filha que tinham passado completamente despercebidos. O sumo de laranja que ela faz todos os dias de manhã e de tarde, e aquela sopinha especial que ela diz que tem vitaminas importantes. Beatriz olhou para Marina com uma expressão que Fernando não conseguiu interpretar completamente. Ela sempre diz que são as únicas coisas que vão fazer-me melhorar mais rápido. Carlos agitou-se visivelmente, as suas mãos movendo-se enquanto ele falava. É exatamente isso que eu estou a tentar explicar. Ela só deixa a Beatriz comer e beber essas coisas específicas e sempre prepara tudo sozinha, nunca deixa nem a minha mãe ajudar. Fernando sentiu uma onda de raiva e culpa a subir pelo peito simultaneamente. Durante meses ele tinha confiado completamente em Marina, acreditando que ela estava a cuidar da filha da melhor forma possível. Nunca questionou os métodos dela, nunca pediu para ver documentos médicos, nunca insistiu em acompanhar as consultas. Tinha se contentado em trabalhar longas horas, sabendo que Beatriz estava a ser cuidada, mas agora estava a perceber que a sua ausência pode ter permitido que algo terrível acontecesse. Marina, isso acaba agora. Fernando pegou nas alças da cadeira de rodas com firmeza. Vamos para casa e vais mostrar-me todos os documentos médicos, todas as receitas, esse caderno de anotações e qualquer outra coisa relacionada ao tratamento da Beatriz.
Fernando, estás a fazer uma tempestade num copo de água por causa das fantasias de uma criança que claramente tem problemas. Marina tentou mais uma vez pegar nas alças da cadeira, mas Fernando não permitiu. A Beatriz precisa de manter a rotina dela. Toda essa agitação não faz bem para o sistema nervoso dela. Eu não estou agitada, papá. Beatriz falou claramente, a sua voz soando mais forte e mais presente do que Fernando tinha ouvido em muito tempo. Na verdade, estou-me a sentir mais acordada do que há semanas. É como se uma névoa estivesse a sair da minha cabeça. Fernando começou a empurrar a cadeira em direção à saída do parque, o seu passo determinado e rápido. Carlos, tu vens conosco. Quero que mostres exatamente onde viste esse frasco e qualquer outra coisa que te lembres. Carlos correu para acompanhar o passo de Fernando, a sua respiração ficando acelerada, mas a sua expressão mostrando alívio por finalmente estar a ser levado a sério. Sim, senhor. E tem outras coisas também. Às vezes eu ouço-a a falar sozinha no quarto que ela usa como escritório. Ela repete números e datas como se estivesse a seguir um plano. Marina caminhava ao lado deles, mas Fernando podia perceber que ela estava a ficar cada vez mais tensa a cada passo. As suas mãos estavam fechadas em punhos e ela mordia o lábio inferior constantemente. Ocasionalmente ela olhava para trás como se estivesse a considerar a possibilidade de fugir. Que tipo de números exatamente? Fernando perguntou enquanto continuava a empurrar a cadeira, mantendo um ritmo que não permitia hesitação. Como contagem regressiva 10, 9, 8, 7. E depois ela diz coisas como próxima fase ou aumentar concentração. Carlos olhou para Marina rapidamente antes de continuar. E uma vez eu ouvia-a falar ao telefone sobre dinheiro, muito dinheiro. Fernando parou de andar abruptamente, o som das rodas da cadeira a raspar no asfalto. Dinheiro. Que tipo de conversa sobre dinheiro? Marina interrompeu antes que Carlos pudesse responder, a sua voz saindo mais alta e mais desesperada do que antes. Este menino está a inventar conversas que nunca ouviu. Ele quer chamar a atenção e está a usar a situação da Beatriz para conseguir isso. É óbvio. Por que eu ia querer chamar a atenção falando essas coisas terríveis? Carlos perguntou com genuína confusão na voz, os seus olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Eu gosto da Beatriz. Ela é a minha melhor amiga. Por que eu ia querer inventar coisas ruins que poderiam magoá-la ainda mais? Fernando retomou o caminho, mas agora o seu passo estava ainda mais rápido. Uma urgência crescente havia tomado conta dele e uma necessidade desesperada de chegar em casa e descobrir a verdade completa. Beatriz, quando foi a última vez que bebeste água normal, água da torneira ou água mineral comum? Beatriz pensou por alguns segundos, a sua expressão mostrando o esforço para lembrar. Eu não consigo lembrar, papá. Faz muito tempo. Ela sempre diz que eu só posso beber o sumo especial e os chás que ela prepara. Diz que água normal pode interferir com os remédios e fazer mal para pessoas com o meu tipo de problema. Carlos olhou para Fernando com os olhos arregalados de incredulidade. Isso não pode estar certo. Água limpa não faz mal para ninguém que está doente. Na verdade, é o contrário. Quando a minha avó estava no hospital, os médicos mandavam-na beber muita água. Marina acelerou o passo para ficar na frente deles, virando-se para caminhar de costas enquanto falava. Chega dessa perseguição. Eu não vou tolerar mais essas acusações completamente ridículas e infundadas. Fernando, se tu não consegues confiar em mim depois de tudo o que eu sacrifiquei por vocês, depois de todos os meses que eu dediquei exclusivamente ao cuidado da Beatriz, então talvez seja melhor eu fazer as malas e ir embora hoje mesmo. Fernando parou novamente e a encarou diretamente. Havia algo na forma como ela tinha falado, uma ameaça subtil, mas clara que ele não gostou nada. Era como se ela estivesse a tentar forçá-lo a escolher entre investigar as suas suspeitas ou perdê-la completamente. Ninguém está a pedir para ires embora, Marina. Eu só estou a pedir explicações honestas e transparentes. Se não há nada para esconder, por que estás tão alterada e defensiva? Porque estou a ser acusada injustamente de magoar uma criança que eu amo como se fosse a minha própria filha. Marina colocou a mão no peito novamente, mas Fernando percebeu que o gesto parecia cada vez mais ensaiado e teatral. Isso dói profundamente, Fernando. Dói mais do que podes imaginar.
Beatriz mexeu-se na cadeira novamente, tentando virar-se para olhar melhor para Marina. Marina, posso perguntar uma coisa que sempre quis saber. Marina olhou para ela com uma expressão que Fernando não conseguiu decifrar completamente, uma mistura de carinho forçado e algo que parecia quase possessivo. Claro, minha querida, podes perguntar qualquer coisa. Por que nunca me deixas ficar sozinha com o papá? Sempre que ele chega do trabalho, tu apareces na sala alguns minutos depois e quando a gente está a conversar, tu sempre interrompes para dizer que está na hora do remédio ou do descanso. A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Fernando podia ver que ela não esperava por essa observação vinda de Beatriz. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, claramente procurando uma resposta que soasse convincente. Porque eu quero ter a certeza absoluta de que está sempre a receber o melhor cuidado possível. É a minha responsabilidade. Mas o papai é meu pai. Beatriz falou com uma simplicidade que tornou as suas palavras ainda mais poderosas. Ele cuidou de mim a vida inteira antes de eu ficar doente. Ele sabe como cuidar de mim. Fernando sentiu um nó na garganta que quase o impediu de falar. A filha estava absolutamente certa. Nos últimos meses, Marina nunca o deixava ficar a sós com Beatriz por mais de alguns minutos. Sempre aparecia com alguma desculpa plausível, seja para verificar se ela precisava de algo para dar algum remédio ou para dizer que estava na hora do descanso programado. Ele tinha interpretado isso como dedicação extrema, mas agora estava a ver como controlo. A Beatriz tem razão. Fernando falou lentamente cada palavra pesada de significado. Por que nunca nos deixas ter momentos privados de pai e filha? Marina ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade, claramente procurando uma resposta que não a incriminasse. Porque a condição dela requer supervisão médica constante. Alguém com conhecimento específico precisa de estar sempre atento a qualquer mudança ou complicação. Mas eu sou o pai dela, posso certamente cuidar dela por algumas horas sem supervisão. Fernando insistiu, percebendo que estava a tocar em algo importante. Tu não entendes a complexidade técnica do caso dela. Marina falou mais rapidamente agora, as palavras saindo atropeladas. Há protocolos específicos que precisam de ser seguidos rigorosamente, sinais subtis que precisam de ser monitorizados. Timing. Preciso para medicações. Carlos, que havia estado quieto por alguns minutos, ouvindo atentamente a conversa, de repente animou-se como se tivesse lembrado de algo crucial. Senhor Fernando, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Uma vez eu vi a Marina guardar outro frasco no freezer da cozinha, um frasco diferente do que fica no armário. Marina ficou completamente pálida, a cor sumindo de seu rosto tão rapidamente que Fernando pensou que ela fosse desmaiar. Isso é uma mentira descarada. No freezer. Fernando perguntou, ignorando completamente a negativa desesperada de Marina. Sim, na parte bem no fundo, atrás de todas as caixas de gelado e sacos de vegetais congelados. Carlos olhou para Marina com uma expressão desafiadora que contrastava com a sua idade. Ela colocou numa sacola plástica preta e escondeu bem no cantinho. É um frasco menor ainda com um pó branco muito fino dentro. Fernando retomou o caminho com uma determinação que beirava a obsessão. Agora não era mais apenas curiosidade ou preocupação paternal normal. Era uma necessidade urgente e desesperada de chegar em casa e descobrir toda a verdade, não importa o quão terrível ela pudesse ser. Marina, quando chegarmos em casa, espero sinceramente que tenhas explicações muito convincentes para absolutamente tudo isso que estamos a descobrir. O trajeto até a casa pareceu mais longo do que nunca para Fernando. Cada passo ecoava no asfalto com uma urgência que fazia o seu coração bater descompassado. O sol da tarde havia adquirido uma tonalidade alaranjada que criava sombras longas e distorcidas na calçada, como se até mesmo a luz natural estivesse a conspirar contra ele. Marina caminhava ao lado dele em silêncio, mas ele podia sentir a tensão a irradiar do corpo dela como ondas de calor visíveis. As suas mãos tremiam visivelmente e ela olhava constantemente para os lados como se estivesse a procurar uma rota de fuga ou a esperar que alguém aparecesse para ajudá-la.
Ela abria a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas depois a fechava novamente, perdida em pensamentos que Fernando não conseguia decifrar. Carlos mantinha o passo ao lado da cadeira de rodas, ocasionalmente tocando o braço de Beatriz em gestos de apoio silencioso. O menino parecia ter amadurecido anos em questão de minutos, a sua expressão infantil substituída por uma determinação férrea que impressionava Fernando. A menina, por sua vez, parecia mais desperta a cada minuto que passava, como se alguma névoa densa que havia coberto a sua mente por meses estivesse finalmente a dissipar-se. Ela movia a cabeça constantemente, observando tudo ao redor com uma curiosidade que havia estado ausente durante tanto tempo. Quando chegaram ao portão da casa, Fernando percebeu que as suas mãos estavam a suar frio. A propriedade, que sempre havia sido um refúgio de paz e tranquilidade para ele, agora parecia carregar uma atmosfera sinistra e ameaçadora. As janelas da casa pareciam olhos que observavam os seus movimentos com interesse malévolo, e cada sombra projetada pelas árvores frondosas do jardim assumia formas que a sua mente angustiada interpretava como ameaças potenciais. O jardim que ele havia cultivado com tanto amor ao longo dos anos agora parecia esconder segredos terríveis. Dona Carmen deve estar na lavandaria nos fundos. Carlos falou quando eles pararam em frente à porta principal de madeira escura. É quinta-feira, então ela está a lavar as roupas de cama e toalhas. Ela sempre faz isso no mesmo dia da semana. Marina virou-se rapidamente para ele, os seus olhos brilhando com uma intensidade que não estava lá antes. Por que sabes tão detalhadamente a rotina da casa? Por que prestas tanta atenção em horários e atividades? Porque eu venho aqui com a minha mãe desde que era muito pequeno. Carlos respondeu sem se intimidar, erguendo o queixo desafiadoramente. Eu cresci a brincar nesta casa. Conheço cada canto, cada armário, cada esconderijo melhor que tu, que chegaste aqui há pouco mais de um ano. Fernando destrancou a porta pesada e empurrou a cadeira de Beatriz para dentro do hall, de entrada amplo. O interior da casa estava mergulhado num silêncio que parecia diferente do habitual, mais denso e carregado de expectativa. Ele podia ouvir o som distante e ritmado da máquina de lavar a funcionar ecoando pelos corredores, confirmando que Carmen estava realmente a trabalhar nos fundos da propriedade. A casa cheirava a produtos de limpeza com aroma de limão e algo doce que ele não conseguiu identificar imediatamente, uma fragrância que parecia estranhamente artificial. Vamos primeiro para a cozinha. Fernando anunciou com autoridade, dirigindo a cadeira na direção do corredor que levava até lá. Quero ver esse frasco que o Carlos mencionou. Quero ver com os meus próprios olhos. Marina posicionou-se estrategicamente entre eles e à entrada da cozinha, os seus braços estendidos como se pudesse fisicamente impedi-los de prosseguir. Fernando, isso é completamente ridículo e desnecessário. Estás a transformar a nossa casa, o nosso lar, num campo de batalha por causa das invenções fantasiosas de uma criança. São realmente invenções fantasiosas, então não há problema algum em verificarmos. Fernando contornou Marina com determinação, a sua voz ganhando um tom de firmeza que ela nunca havia ouvido antes. Carlos, mostra-me exatamente onde viste o frasco. Não tenhas medo. A cozinha estava impecavelmente organizada, como sempre estivera desde que Carmen trabalhava para eles. Todos os utensílios brilhavam nos seus lugares designados às superfícies de mármore, refletindo a luz que entrava pelas janelas grandes, criando um ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Carlos foi diretamente até o armário alto de madeira clara e apontou com precisão para a prateleira superior. Ali em cima, Sr. Fernando, bem atrás das latas de tempero, escondido no canto direito. Fernando precisou arrastar uma cadeira resistente para alcançar a prateleira indicada. As suas mãos tremiam ligeiramente quando ele começou a mover cuidadosamente as latas de orégãos coloral e outras especiarias. Por um momento angustiante não encontrou nada e chegou a pensar que Carlos poderia ter se confundido ou que a sua memória infantil havia distorcido os fatos. Então os seus dedos tocaram algo frio e liso escondido bem no fundo da prateleira, atrás de uma lata maior de açafrão.
Era exatamente como Carlos havia descrito com precisão impressionante, um frasco pequeno de vidro transparente com tampa preta de plástico contendo um líquido completamente transparente que parecia água, mas sem o cheiro característico. Não havia rótulo algum, nenhuma identificação do que poderia ser o conteúdo, nenhuma indicação de origem ou composição. O frasco estava deliberadamente escondido, posicionado de forma que apenas alguém que soubesse exatamente onde procurar conseguiria encontrá-lo. "O que é isso, Marina?" Fernando desceu da cadeira lentamente, segurando o frasco com cuidado extremo, seus olhos fixos no rosto dela, que havia perdido toda a cor. Marina ficou visivelmente abalada, mas tentou desesperadamente manter alguma compostura. "Deve ser algum produto de limpeza concentrado que Carmen guardou no lugar errado por distração. Tu sabes como ela às vezes se confunde com a organização. Produto de limpeza escondido atrás dos temperos que usamos para cozinhar." Fernando balançou o frasco gentilmente, observando como o líquido se movia. "E por que não tem rótulo? Todo produto de limpeza tem identificação obrigatória." Beatriz inclinou-se na cadeira com esforço, apoiando-se nos braços para conseguir ver melhor o que o pai segurava. "Papai, esse líquido parece-me muito familiar. Parece com aquela coisa transparente que ela às vezes põe no meu sumo de laranja quando ela acha que eu não estou a prestar atenção." "Beatriz, minha querida, estás a confundir as situações." Marina falou rapidamente, mas a sua voz saía tensa e ligeiramente aguda. "Eu nunca pus nada no teu sumo além de vitaminas naturais dissolvidas e suplementos recomendados pelos médicos." Carlos aproximou-se de Fernando com passos determinados. "Posso mostrar o outro frasco agora, senhor? O que está escondido no freezer é ainda mais estranho que este." Fernando assentiu gravemente, guardando o primeiro frasco no bolso interno da sua jaqueta com cuidado. Eles dirigiram-se para o freezer grande de aço inoxidável que ficava no canto mais escuro da cozinha. Carlos apontou com precisão para o fundo do compartimento congelado. "Tem que tirar as caixas de gelado e os sacos de vegetais primeiro, senhor. Está bem escondido lá atrás." Fernando começou a remover sistematicamente os itens do freezer, as suas mãos ficando dormentes com o frio intenso. Caixas de gelado de vários sabores, sacos plásticos de vegetais congelados, potes herméticos de comida preparada, recipientes de sobras. No fundo absoluto do compartimento, exatamente onde Carlos havia indicado com precisão cirúrgica, estava uma sacola plástica preta dupla cuidadosamente amarrada e selada. Dentro dela, protegido do frio e da umidade, estava outro frasco ainda menor. Este contendo um pó branco muito fino que parecia farinha, mas com uma textura diferente, mais cristalina. "E isso aqui, Marina." Fernando segurou o segundo frasco, sentindo o peso gelado contra os seus dedos, a sua paciência a esgotar-se rapidamente como areia numa ampulheta. Mais produto de limpeza guardado no lugar completamente errado. Marina olhou desesperadamente ao redor da cozinha como se estivesse a procurar uma saída mágica ou uma explicação que pudesse surgir das paredes. As suas mãos tremiam de forma tão intensa que ela precisou apoiá-las firmemente no balcão de mármore para não cair. "Eu posso explicar absolutamente tudo isso. Há uma explicação perfeitamente lógica." "Então explica agora." Fernando colocou os 2 frascos suspeitos sobre o balcão com cuidado, alinhando-os lado a lado. "Estou à espera." "São suplementos naturais concentrados." Marina falou atropeladamente, as palavras saindo em velocidade crescente. "Remédios caseiros que pesquisei extensivamente na internet e em sites especializados para ajudar especificamente na recuperação neurológica da Beatriz. São tratamentos alternativos que a medicina tradicional não conhece." Beatriz mexeu-se na cadeira com mais energia do que havia demonstrado em meses, tentando ver os frascos com maior clareza. "Marina, se são remédios para me ajudar, porque nunca me mostraste, porque sempre escondes quando pões alguma coisa no meu sumo, porque fazes tudo às escondidas." "Porque são remédios com sabor muito amargo e desagradável, minha querida." Marina respondeu rapidamente, mas a sua voz traía um nervosismo crescente. "Se tu soubesses que estavam a ser adicionados, não ias querer tomar o sumo. É uma questão de estratégia terapêutica."
Carlos balançou a cabeça vigorosamente, os seus cabelos desalinhados movendo-se com a força do gesto. Isso não é verdade de jeito nenhum. Eu via-a pesquisar sobre venenos na internet, sobre plantas tóxicas que fazem as pessoas ficarem paralisadas. Não eram sites de medicina natural. Paralisadas. Fernando corrigiu automaticamente, mas todo o seu foco estava concentrado intensamente em Marina. É verdade isso que Carlos está a dizer? Marina, tu estavas realmente a pesquisar sobre substâncias tóxicas? Claro que não. Marina gritou, perdendo completamente a compostura cuidadosamente construída que havia mantido durante meses. Eu estava a pesquisar tratamentos alternativos e complementares. Às vezes as informações sobre plantas medicinais ficam misturadas com outras informações nos mesmos sites. Nesse momento, o som de passos firmes aproximou-se da entrada da cozinha. Carmen, a mãe de Carlos, apareceu no vão da porta secando metodicamente as mãos num avental floral bem usado. Ela era uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos num coque impecável e olhos inteligentes e observadores que imediatamente perceberam a tensão elétrica que dominava o ambiente. A sua expressão mudou instantaneamente de surpresa para preocupação quando ela viu os frascos suspeitos sobre o balcão e a expressão completamente alterada de Marina. "Boa tarde, Sr. Fernando?" Carmen falou respeitosamente, mas os seus olhos experientes moviam-se rapidamente entre os frascos misteriosos no balcão e a expressão visivelmente desesperada de Marina. "Aconteceu alguma coisa grave aqui. Carmen, já viste esses frascos antes em algum momento?" Fernando mostrou os recipientes para ela, observando cuidadosamente a sua reação. "Sê honesta comigo, por favor." Carmen aproximou-se e examinou os frascos com atenção meticulosa, pegando-os cuidadosamente e observando o conteúdo contra a luz. "Nunca vi estes frascos na minha vida, Sr. Fernando, e olha que eu limpo esta cozinha todos os dias da semana sem exceção. Eu conheço cada item que existe aqui. Se estes frascos estivessem guardados nesta cozinha, eu certamente teria visto durante a limpeza." Marina interrompeu rapidamente, a sua voz saindo mais alta do que pretendia. "Tu não limpas todas as prateleiras altas, Carmen? Há lugares específicos que tu não consegues alcançar por causa da tua altura." "Eu limpo sim, senhora Marina," Carmen respondeu com firmeza e dignidade ofendida. "Eu sempre uso a escada apropriada para alcançar todas as prateleiras, inclusive as mais altas. Sempre fiz assim durante todos estes anos a trabalhar aqui. É parte do meu trabalho." Fernando olhou para Carmen com uma expressão séria que ela reconheceu imediatamente. "Carmen, preciso que sejas completamente honesta comigo sobre algo muito importante. Já viste Marina colocar alguma substância especial na comida ou bebida da Beatriz? Qualquer coisa que parecesse fora do normal." Carmen hesitou por alguns segundos longos, olhando nervosamente entre Fernando e Marina, claramente dividida entre a lealdade profissional e a preocupação genuína. "Sr. Fernando, eu não sei se devo envolver-me nessas questões pessoais." "Carmen, por favor." Fernando usou um tom gentil, mais firme, colocando a mão no ombro dela. "É sobre a saúde e segurança da minha filha. Preciso saber toda a verdade, não importa o quão difícil possa ser de ouvir." Carmen respirou fundo, tomou coragem e olhou diretamente nos olhos de Fernando. "Sim, senhor. Várias vezes, em diferentes ocasiões, eu vi a senhora Marina a colocar gotas de alguma substância líquida no sumo de laranja da menina Beatriz. E sempre que eu aparecia na cozinha nesses momentos, ela rapidamente escondia o que estava a fazer e mandava-me sair da cozinha para fazer outras tarefas." Marina ficou visivelmente desesperada, as suas mãos agitando-se no ar. "Carmen, estás a mentir descaradamente. Por que farias uma acusação tão grave contra mim? O que eu fiz para merecer isso?" "Eu não estou a mentir, senhora Marina, e infelizmente há mais coisas." Carmen olhou para Fernando com preocupação genuína estampada nos seus olhos cansados. "Algumas vezes eu ouvi a senhora a falar ao telefone sobre dinheiro, muito dinheiro, grandes quantias. Ela dizia que logo tudo estaria resolvido e que poderia finalmente pedir tudo o que quisesse."
Fernando sentiu como se o chão sólido estivesse literalmente a desaparecer debaixo dos seus pés, deixando-o flutuando num vazio aterrorizante. Que tipo específico de conversa sobre dinheiro, Carmen C. bem detalhada? Ela falava sobre herança, Sr. Fernando, sobre como seria relativamente fácil conseguir a guarda legal total da menina Beatriz se o senhor não estivesse mais presente. Carmen parou claramente lutando com o que ia dizer em seguida. E sobre como o senhor não viveria muito tempo se continuasse a tomar aqueles chás especiais que ela preparava todas as noites. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Marina estava encostada no balcão, a sua face completamente branca como o papel, os lábios trêmulos e os olhos desesperados saltando de uma pessoa para outra. Beatriz olhava de um adulto para o outro, tentando processar e compreender a magnitude do que estava a ouvir. Carlos segurou a mão da mãe com força protetora, os seus olhos grandes arregalados de choque. "Marina!" Fernando falou lentamente, cada palavra carregada de um peso emocional esmagador. "Queres explicar-me exatamente o que Carmen acabou de dizer? Queres explicar-me essas conversas sobre a minha morte?" Marina olhou desesperadamente ao redor da cozinha como um animal selvagem encurralado procurando qualquer rota de escape possível. "Isso é um mal-entendido terrível." Carmen entendeu completamente errado o que ouviu. Ela distorceu tudo. "Eu não entendi errado coisa nenhuma." Carmen insistiu com dignidade ferida. "Eu ouvi claramente, senhor. A senhora falava sobre como seria financeiramente confortável quando tivesse a guarda completa da menina e sobre como o senhor Fernando não viveria muito tempo se continuasse a beber aqueles chás para dormir que a senhora preparava religiosamente para ele todas as noites." Fernando sentiu um arrepio gelado percorrer toda a sua espinha desde o pescoço até a base das costas. Que chás exatamente Carmen descreve esses chás? Os chás relaxantes que a senhora Marina sempre preparava especialmente para o senhor antes de dormir. Ela dizia que eram para ajudar com o estresse acumulado do trabalho para garantir um sono reparador. Fernando lembrou-se com clareza súbita e aterradora. Nos últimos 3 ou 4 meses, Marina realmente havia começado um ritual de preparar chás relaxantes especiais para ele beber antes de se deitar. Ele nunca havia questionado essa prática, interpretando como cuidado carinhoso e atenção com o seu bem-estar. Mas agora, repensando com uma perspectiva completamente nova, ele percebeu que sempre dormia de forma anormalmente profunda, depois desses chás, acordando invariavelmente cansado, confuso e com dificuldade de concentração nas primeiras horas da manhã. "Beatriz." Fernando virou-se para a filha com renovada determinação. "Consegues tentar ficar em pé agora? Consegues fazer esse esforço por mim?" Beatriz olhou rapidamente para Marina e depois de volta para o pai, os seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. "Eu posso tentar, papá? Eu quero tentar." Marina moveu-se com velocidade surpreendente em direção à cadeira, os seus movimentos desesperados e descontrolados. "Não, ela absolutamente não pode fazer isso. É extremamente perigoso para a condição dela." Fernando bloqueou fisicamente o caminho de Marina, colocando-se entre ela e Beatriz. "Por que exatamente seria perigoso?" "Marina, explica com precisão científica por que seria perigoso a minha filha tentar ficar em pé." "Por quê?" "Porque ela pode cair e magoar-se gravemente, pode agravar a lesão existente, ou porque ela pode descobrir que nunca perdeu realmente a capacidade de andar." Fernando perguntou, a sua voz carregada de uma raiva fria e controlada que ele nunca havia sentido em toda a sua vida. "É isso que tu tens medo que aconteça?" Beatriz, inspirada pela coragem crescente que via no pai e encorajada pela presença de Carlos e Carmen, colocou as mãos determinadamente nos braços da cadeira e começou a levantar-se com esforço visível. As suas pernas tremiam intensamente pela falta de uso regular, mas ela conseguiu ficar completamente em pé por vários segundos antes de precisar apoiar-se no balcão de mármore para manter o equilíbrio. "Eu consegui, papá." Ela sorriu através das lágrimas que escorriam pelo seu rosto magro. "As minhas pernas estão muito fracas por falta de exercício, mas eu consigo ficar em pé. Eu consigo sustentar-me." Marina recuou lentamente até ficar encostada na parede do fundo da cozinha.
as suas opções de fuga esgotando-se rapidamente como água a escorrer por um ralo. Fernando aproximou-se dela deliberadamente, os 2 frascos suspeitos ainda nas suas mãos como evidência irrefutável. Agora vais contar-me toda a verdade completa, Marina, desde o primeiro dia. Fernando falou com uma autoridade absoluta que não admitia recusa ou negociação. O que exatamente tem nesses frascos e por que passaste meses a envenenar sistematicamente a minha filha? Marina permaneceu encostada na parede por longos segundos, os seus olhos percorrendo desesperadamente cada face presente na cozinha, como se procurasse uma única expressão de simpatia ou compreensão. As suas mãos estavam pressionadas contra a parede atrás dela, como se ela pudesse de alguma forma fundir-se com a estrutura e desaparecer completamente da realidade. O silêncio na cozinha era tão denso que o tic-tac do relógio de parede antigo parecia soar como batidas de martelo ecoando numa catedral vazia. A luz que entrava pelas janelas tinha adquirido uma tonalidade dourada mais intensa, criando sombras alongadas que dançavam subtilmente pelas paredes brancas. Fernando mantinha os 2 frascos nas suas mãos como se fossem evidências sagradas, observando cada microexpressão no rosto de Marina com a intensidade de um investigador experiente. Ele podia perceber mudanças subtis na sua postura corporal, na forma como os seus olhos se moviam na tensão dos seus músculos faciais. E então ele viu o momento exato em que algo fundamental mudou nos seus olhos. Quando a máscara cuidadosamente construída de desespero foi lentamente substituída por algo muito mais perigoso e calculista. Era como assistir a uma metamorfose sinistra a acontecer em tempo real bem diante dos seus olhos. Tu realmente queres saber toda a verdade completa, Fernando? Marina falou finalmente, a sua voz adquirindo um tom completamente diferente do que havia usado até então. A aflição genuína e o desespero aparente haviam sido substituídos por uma frieza calculista e controlada, que fez Fernando sentir um arrepio gelado percorrer a sua espinha como dedos de gelo. Tens a certeza absoluta de que estás emocionalmente preparado para ouvir exatamente como tudo foi planeado e executado. Beatriz, ainda apoiada no balcão, mas agora conseguindo manter o equilíbrio, sozinha com crescente confiança, olhou para Marina com uma expressão complexa, que misturava medo infantil, curiosidade natural e uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Marina, por que fizeste essas coisas terríveis comigo? Eu sempre gostei muito de ti. Eu confiava em ti como se fosses família. Marina riu, mas era um som completamente destituído de humor genuíno ou qualquer vestígio de calor humano. O riso ecoou pela cozinha como o som de cristal a quebrar. Querida e ingênua. Beatriz, tu sempre foste apenas um meio conveniente para um fim muito específico, uma ferramenta extremamente útil para conseguir acesso ao que eu realmente desejava desde o primeiro momento. Que fim exatamente? Fernando perguntou, a sua voz saindo mais controlada do que ele realmente se sentia internamente, cada palavra cuidadosamente medida. Marina afastou-se da parede com movimentos fluidos e começou a caminhar lentamente pela cozinha espaçosa, como se estivesse a dar uma aula magistral ou a fazer uma apresentação empresarial para investidores. Os seus movimentos tinham recuperado uma confiança perturbadora que contrastava drasticamente com o desespero que havia demonstrado momentos antes. Tu tens alguma ideia real de quanto vale exatamente o teu patrimônio total? Fernando, as tuas múltiplas propriedades, as tuas empresas diversificadas, as tuas contas bancárias em diferentes bancos. Eu pesquisei meticulosamente cada detalhe durante meses. São dezenas de milhões de euros. Carmen inconscientemente puxou Carlos para mais perto dela, os seus instintos maternais bem desenvolvidos, alertando imediatamente para o perigo crescente que podia sentir na mudança de tom da voz de Marina. Ela conhecia os sinais de quando uma situação estava a sair rapidamente de controle. E tu realmente achaste que poderia simplesmente fazer-me desaparecer e ficar com absolutamente tudo? Fernando perguntou, mantendo cuidadosamente a sua posição estratégica entre Marina e Beatriz, protegendo a filha com o seu corpo. Desaparecer é uma palavra muito direta. Marina parou de andar
e o encarou diretamente com olhos que brilhavam com uma inteligência fria e calculista. Eu sempre preferi pensar em termos mais elegantes como acelerar processos naturais que já estavam em andamento. Pessoas com altos níveis de estresse crônico têm problemas cardíacos fulminantes todos os dias neste país. Homens da tua faixa etária com a pressão constante do trabalho corporativo são vítimas estatisticamente frequentes. Fernando sentiu náusea subir em sua garganta como bilis amarga. E aqueles chás relaxantes que tu preparavas religiosamente para mim todas as noites continham doses cuidadosamente calculadas de digitalis, purificada e extraída de dedaleiras que eu cultivava discretamente no canteiro mais afastado do teu próprio jardim. Marina falou com um orgulho doentio da sua perícia técnica, como se estivesse a descrever uma receita culinária sofisticada. Em quantidades pequenas, mas consistentes, e administradas regularmente, a substância causa fadiga progressiva, confusão mental crescente e gradualmente enfraquece o músculo cardíaco de forma irreversível. Mais algumas semanas de tratamento contínuo e tu terias um colapso cardíaco completamente natural e inquestionável. Beatriz soltou um gemido audível de horror absoluto, cobrindo a boca com as mãos trêmulas. E o que exatamente tu estavas a fazer comigo durante todos esses meses? O que tem nesses frascos horríveis? Marina virou-se para ela com uma expressão que poderia ter sido interpretada como genuinamente maternal, se não fosse pelos olhos completamente frios e calculistas que a acompanhavam. Relaxantes musculares de uso veterinário, minha querida e doce Beatriz. Medicamentos normalmente usados em cavalos de corrida, mas em doses meticulosamente calculadas para causar fraqueza muscular progressiva, sem causar danos neurológicos permanentes, óbvios que pudessem ser detectados em exames médicos superficiais. Mas por que fazias isso comigo? Beatriz perguntou entre soluços, lágrimas escorrendo abundantemente pelo seu rosto magro e pálido. Porque crianças órfãs com deficiências físicas aparentes despertam níveis muito mais altos de simpatia emocional em tribunais de família e juízes responsáveis por decisões de guarda. Marina explicou com uma lógica fria e assustadoramente racional, como se estivesse a discutir estratégias de marketing. Com o teu pai desaparecido, por causas médicas aparentemente naturais e inquestionáveis, e tu necessitando de cuidados médicos especializados constantes, seria extremamente fácil e natural para a tua dedicada e amorosa madrasta obter a guarda legal completa e inquestionável. Carlos soltou-se do abraço protetor da mãe e deu um passo corajoso à frente, os seus punhos pequenos cerrados de indignação. Tu és uma pessoa muito má e cruel. A Beatriz nunca fez absolutamente nada de ruim para ti, ela só foi carinhosa. Criança patética e ingênua. Marina olhou para Carlos com desprezo absoluto, como se ele fosse um inseto irritante. No mundo real dos adultos, pessoas inteligentes fazem exatamente o que é necessário para conseguir o que desejam e merecem. Eu queria segurança financeira absoluta, estabilidade econômica garantida, uma vida confortável sem preocupações. Vocês eram simplesmente obstáculos inconvenientes para a realização desses objetivos perfeitamente legítimos. Fernando sentia raiva a crescer em seu peito como uma fogueira a ser constantemente alimentada com combustível. Há quanto tempo exatamente tu estavas a elaborar e planear essa estratégia, desde quando nos conheceste pela primeira vez? Desde muito antes de vos conhecer especificamente. Marina sorriu friamente, revelando dentes perfeitamente alinhados que agora pareciam predatórios. Eu pesquiso e catalogo homens viúvos e financeiramente bem-sucedidos há vários anos como uma profissão. Tu foste muito cuidadosamente selecionado de uma lista extensa, Fernando. Pai solteiro dedicado à agenda de trabalho extremamente exigente, carente de companhia feminina adulta e apoio doméstico. Tu praticamente me imploraste para entrar na tua vida e assumir responsabilidades. Carmen encontrou coragem para fazer ouvir a sua voz trêmula. Senhor Fernando, precisamos chamar a polícia imediatamente. Esta situação está muito perigosa. Marina riu novamente, o som ecoando pela cozinha como vidro a ser raspado contra metal.
e dizer exatamente o que para as autoridades que encontraram alguns frascos sem rótulo guardados na cozinha. Que uma empregada doméstica com ensino fundamental ouviu fragmentos de conversas telefônicas que pode ter interpretado completamente mal. Nós temos os frascos como evidência física concreta. Fernando levantou os recipientes, sentindo o peso deles nas suas mãos. Frascos que podem conter literalmente qualquer substância inofensiva, suplementos nutricionais, medicamentos naturais, vitaminas dissolvidas. Marina deu de ombros com indiferença calculada. A minha palavra educada e articulada contra a interpretação de vocês. E eu tenho uma reputação sólida e estabelecida na comunidade como cuidadora dedicada e competente. Fernando percebeu com crescente frustração que ela tinha razão parcial sobre a questão legal. As evidências eram principalmente circunstanciais e interpretativas. Ele precisava desesperadamente de mais informações concretas. Marina, há outras pessoas diretamente envolvidas nesse esquema criminoso. Tu mencionaste pesquisar homens ricos como uma profissão. Isso significa necessariamente que há outros casos similares a acontecer. Por um momento crucial, Marina hesitou visivelmente, e Fernando captou algo revelador em sua expressão facial que ela tentou esconder rapidamente. Não faço a menor ideia do que estás a insinuar com essa pergunta. Carlos disse claramente que tu falavas frequentemente ao telefone sobre grandes quantias de dinheiro. Com quem exatamente tu mantinhas essas conversas regulares? Marina ficou em silêncio total, mas Fernando podia observar que havia definitivamente tocado em algo extremamente importante e sensível. Beatriz, que havia estado relativamente quieta, absorvendo todas as revelações absolutamente horríveis, de repente lembrou-se de algo significativo. Marina, lembras-te daqueles 2 homens elegantes que vieram aqui visitar no mês passado? Tu disseste que eram médicos especialistas, mas eles definitivamente não pareciam ou se comportavam como médicos de verdade. Que homens, especificamente? Fernando perguntou imediatamente, sentindo que estava-se a aproximar de informações cruciais. Ela não está a falar de absolutamente nada relevante para esta situação. Marina falou rapidamente, mas Fernando podia perceber que a sua compostura cuidadosamente controlada estava a começar a mostrar rachaduras significativas novamente. Eles usavam fatos muito caros, e um deles tinha um relógio dourado extremamente brilhante e chamativo. Beatriz continuou com determinação crescente a sua memória, ficando progressivamente mais clara e detalhada. E eles ficaram a observar-me de um jeito muito estranho e desconfortável, como se eu fosse algum tipo de objeto ou mercadoria em exposição. Fernando sentiu peças de um quebra-cabeça muito maior e mais complexo a começar a encaixar-se em sua mente. Marina, há outras pessoas a executar esquemas similares em outros lugares. Isso é parte de uma organização criminosa maior e mais elaborada. Estás completamente a delirar e a fantasiar. Marina respondeu defensivamente, mas a sua voz não tinha mais a mesma confiança inabalável de momentos atrás. Carlos, de repente, animou-se ao se lembrar de algo importante. Senhor Fernando, eu vi a Marina a queimar uma pilha grande de papéis no quintal dos fundos na semana passada. Uma quantidade enorme de documentos que ela destruiu completamente. Que tipo de documentos eram esses? Fernando pressionou intensamente. Marina olhou nervosamente para a porta principal da cozinha, claramente calculando mentalmente as suas chances reais de fuga bem-sucedida. Eu não tenho absolutamente nenhuma obrigação legal de responder mais perguntas invasivas. Vocês não podem forçar-me fisicamente a permanecer aqui contra a minha vontade. Na verdade, podemos sim manter-te aqui. Fernando bloqueou determinadamente o seu caminho direto para a porta. Carmen pega no telefone imediatamente e chama a polícia, agora mesmo. Marina, de repente, moveu-se com velocidade completamente surpreendente e inesperada, tentando passar a correr por Fernando em direção à saída. Saiam imediatamente do meu caminho, vocês não sabem com quem estão a envolver-se. Fernando conseguiu segurá-la firmemente pelo braço antes que ela pudesse escapar. Tu não vais absolutamente a lugar nenhum até que a polícia chegue aqui. Soltem-me imediatamente. Marina gritou desesperadamente, lutando com força considerável contra o aperto firme de Fernando. Vocês não compreendem a gravidade da situação.
Há pessoas extremamente poderosas e perigosas envolvidas diretamente nisso. Se eu não cumprir exatamente a minha parte do acordo, todos vocês estarão em perigo real. Que pessoas exatamente? Fernando apertou ainda mais o aperto em seu braço. Quem mais está envolvido nesta operação criminosa? Marina parou de lutar fisicamente por um momento, olhando ao redor da cozinha com uma expressão de pânico absolutamente genuíno estampado em seu rosto. Vocês realmente não fazem ideia de onde se meteram imprudentemente. Isso é muito mais amplo e perigoso do que um caso isolado de fraude doméstica. Beatriz apoiando-se no balcão, mas com as pernas ficando visivelmente mais firmes e estáveis a cada minuto que passava, olhou para Marina com uma coragem crescente que surpreendeu até mesmo ela mesma. Tu podes contar absolutamente tudo para a polícia quando eles chegarem. Podes ajudar ativamente a parar essas pessoas perigosas. Tu ingenuamente achas que é assim tão simples que o sistema funciona. Marina riu com amargura profunda e descrença absoluta. Tu realmente acreditas que pessoas com esse nível de poder político e influência financeira simplesmente param as suas operações porque alguém corajoso os denuncia às autoridades locais? Fernando percebeu com clareza crescente que havia muito mais nessa história do que ele havia imaginado inicialmente em seus piores cenários. Marina, se tu colaborares completamente conosco, se contares absolutamente tudo o que sabes sobre essas pessoas, talvez possamos trabalhar juntos para protegê-las adequadamente. Marina olhou-o com uma expressão de descrença absoluta e quase piedade. Proteger tu não fazes a menor ideia do que estás ingenuamente a oferecer como solução. Nesse momento crítico, o som inconfundível de um carro potente a chegar na entrada principal da propriedade ecoou claramente pelo corredor chegando até a cozinha. Todos os presentes na cozinha ficaram instantaneamente tensos, ouvindo atentamente o som crescente. Isso é impossível, o homem do relógio murmurou com incredulidade genuína. Cortamos meticulosamente todas as linhas telefônicas da propriedade. Carlos sorriu pela primeira vez desde que os homens perigosos haviam chegado. Mas vocês não cortaram o celular da minha mãe. Ela mandou uma mensagem de texto de emergência para a minha tia antes de vocês entrarem na casa. Carmen assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio puro escorrendo abundantemente pelo seu rosto cansado. Eu disse para ela chamar imediatamente a polícia se não recebesse notícias nossas em exatamente 1 hora. Os dois homens olharam-se com expressões de alarme genuíno pela primeira vez desde que haviam entrado confiantes na casa. O som ameaçador das sirenes estava a ficar progressivamente mais forte e mais próximo a cada segundo. Temos que sair imediatamente, o homem da cicatriz disse com urgência real, agora mesmo, e deixar todas essas testemunhas vivas e falantes. O homem do relógio perguntou com hesitação. Não temos escolha alguma. A polícia está a chegar rapidamente. Marina de repente gritou desesperadamente para Fernando. A chave do carro está na mesa da entrada. Peguem e saiam a correr pelos fundos da propriedade. Os dois homens correram determinadamente em direção à porta da cozinha, mas Fernando conseguiu bloquear parcialmente o seu caminho com o seu corpo. Vocês não vão fugir assim tão facilmente. Uma luta breve, mas extremamente intensa, seguiu-se. Fernando conseguiu segurar o homem da cicatriz por alguns segundos extremamente preciosos, enquanto Beatriz, mostrando uma coragem absolutamente extraordinária para a sua idade, tropeçou propositalmente no homem do relógio, fazendo-o cambalear. Corram todos! Fernando gritou para a sua família com toda a força dos seus pulmões. Saiam da casa imediatamente. As sirenes estavam agora perigosamente próximas, e o som característico de múltiplos carros de polícia a parar abruptamente na entrada principal da casa ecoou claramente pela cozinha abalada. Os dois homens conseguiram finalmente soltar-se da luta e correram desesperadamente em direção aos fundos da propriedade. Polícia, mãos ao alto, ninguém se mexa. A voz autoritária e poderosa veio da entrada principal da casa, ecoando pelos corredores.
Fernando abraçou Beatriz com força desesperada e correu com ela em direção à voz salvadora dos policiais, com Carmen e Carlos logo atrás deles. Marina permaneceu na cozinha devastada, as suas mãos tremendo incontrolavelmente, enquanto ela olhava na direção por onde os dois homens perigosos haviam fugido. "Aqui estamos, todos aqui", Fernando gritou com toda a sua força. "Na cozinha, por favor, venham rapidamente." Quando os primeiros policiais uniformizados entraram finalmente na cozinha, Fernando nunca havia se sentido tão profundamente aliviado em toda a sua vida. "Obrigado, Deus!" ele murmurou emocionadamente, segurando Beatriz firmemente contra o peito. "Obrigado por chegarem a tempo de nos salvar." 3 policiais entraram na cozinha, com as armas em punho, os seus olhos rapidamente avaliando a cena diante deles. O sargento Silva, um homem experiente de meia-idade e com cabelos grisalhos, imediatamente baixou a sua arma quando viu Fernando abraçado com Beatriz e Carmen a proteger Carlos. A tensão no ambiente era palpável, mas agora havia uma sensação de segurança que não existia momentos antes. "Senhor está ferido?" o sargento perguntou, aproximando-se cautelosamente de Fernando. "Recebemos uma chamada de emergência a relatar sequestro em andamento." "Não estamos feridos fisicamente", Fernando respondeu, a sua voz ainda trêmula pela adrenalina. "Mas 2 pessoas armadas acabaram de fugir pelos fundos da propriedade. Eles são extremamente perigosos." "Cabo Mendes, soldado. Costa, cerquem a propriedade imediatamente." O sargento falou no rádio. "Suspeitos em fuga, considerem armados e perigosos." Marina, que havia permanecido encostada na parede durante toda a entrada da polícia, de repente, começou a chorar incontrolavelmente. Eu sinto muito por tudo o que fiz." Fernando olhou para ela com uma mistura complexa de raiva, pena e alívio. "Marina, tu precisas contar tudo para a polícia, cada detalhe sobre essa organização." "Eles vão encontrar-me." Marina balançou a cabeça desesperadamente. "Não importa onde eu me esconda, eles sempre encontram quem os trai." O sargento Silva aproximou-se dela com cuidado. "Senhora, o que exatamente aconteceu aqui? Precisamos de um relato completo." "Ela estava a envenenar-me." Beatriz disse claramente as suas palavras, surpreendendo todos na cozinha. "Durante meses ela colocava substâncias na minha comida para me deixar fraca e fazer parecer que eu tinha uma doença grave." O sargento olhou para Fernando em busca de confirmação. "É isso mesmo, senhor." "É verdade." Fernando pegou nos 2 frascos que ainda estavam sobre o balcão. "Encontramos essas substâncias escondidas na cozinha e há muito mais para contar." Carmen aproximou-se do sargento, ainda segurando Carlos pela mão. "Senhor oficial, essa mulher fazia parte de uma organização criminosa. Eles mataram outras famílias antes da nossa." "Mataram outras famílias?" O sargento franziu o senho, percebendo que estava a lidar com algo muito maior do que havia imaginado. "Quantas famílias?" "Centenas." Marina sussurrou a sua voz quase inaudível. "A organização opera há décadas. Eles têm uma rede de operadoras como eu, mulheres que se infiltram em famílias ricas." "E depois?" "Depois o quê?" O sargento pressionou. "Depois eliminam os obstáculos para a herança." Fernando completou, sentindo náusea ao verbalizar a realidade. "Eles estavam a envenenar-me também lentamente para parecer um ataque cardíaco natural." O sargento Silva pegou no seu rádio novamente. "Central, precisamos de uma equipa da delegação especializada e do laboratório forense aqui imediatamente. Temos evidências de tentativa de homicídio e possível organização criminosa." Carlos, que havia estado quieto durante a chegada da polícia, de repente falou. "Senhor policial, eu tenho um caderno escondido no meu quarto. Eu anotei tudo o que vi a Marina a fazer durante meses." "Tu anotaste?" Fernando olhou para Carlos com surpresa. "Eu sabia que algo estava errado." Carlos respondeu com uma maturidade impressionante. "Então comecei a escrever tudo, datas, horários, o que eu via ela a fazer." "Menino inteligente." O sargento sorriu pela primeira vez. "Essas anotações vão ser muito importantes para a nossa investigação." Marina endireitou-se ligeiramente.
Eu vou colaborar com tudo. Vou contar cada detalhe que sei sobre a organização, mas precisam proteger-me. Senhor Silva. Um dos policiais que havia saído para cercar a propriedade voltou a correr. Encontramos um carro abandonado a 2 quarteirões daqui. Os suspeitos fugiram a pé, mas já temos uma equipe de busca na área. Eles não vão ser pegos facilmente. Marina balançou a cabeça. São profissionais treinados. Provavelmente já têm rotas de fuga planeadas. Fernando abraçou Beatriz mais forte. Não importa se eles fugiram agora. O importante é que vocês estão vivos e que isso vai parar aqui. Não vai parar. Marina olhou para ele com tristeza. A organização tem outras operadoras ativas. Outras famílias estão a passar pelo mesmo que vocês passaram. O sargento Silva aproximou-se de Marina. Então tu vais ajudar-nos a identificar essas outras operadoras e salvar essas famílias. Eu não sei de todas. Marina admitiu. A organização é compartimentada. Cada operadora só conhece a sua própria missão. Mas tu deves conhecer pelo menos algumas, Fernando insistiu. Tu podes salvar outras crianças como a Beatriz. Marina olhou para Beatriz com lágrimas nos olhos. Tu consegues perdoar-me um dia? Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos processando a pergunta. Eu não sei, mas sei que tu podes ajudar outras crianças agora. Ela vai ajudar, o sargento interrompeu, e vai começar agora mesmo. Precisamos de nomes e endereços, qualquer informação sobre essa organização. Nas 2 horas seguintes, a casa de Fernando transformou-se numa cena de crime ativa. Técnicos forenses coletaram os frascos suspeitos, fotografaram evidências, e Marina foi interrogada extensivamente. Ela forneceu nomes de 5 outras operadoras que conhecia além de detalhes sobre como a organização recrutava e treinava as suas agentes. Fernando ficou impressionado com a coragem que Beatriz demonstrou durante todo o processo. Ela respondeu às perguntas dos policiais com clareza e detalhes precisos, lembrando-se de conversas e incidentes que ele havia esquecido completamente. Papá, Beatriz disse quando finalmente ficaram sozinhos por alguns minutos. Eu posso tentar andar até o jardim. Fernando sorriu, lágrimas nos olhos. Claro que podes, filha. Podes tentar qualquer coisa que quiseres. Eles saíram juntos para o jardim, onde Beatriz deu os seus primeiros passos verdadeiramente livres em meses. As suas pernas ainda estavam fracas, mas a cada passo ela ganhava mais confiança. Como te sentes? Fernando perguntou, caminhando ao lado dela, como se estivesse a acordar de um pesadelo muito longo. Beatriz respondeu, parando para tocar uma flor. É como se fosse a primeira vez que vejo realmente as cores das flores. Carmen e Carlos aproximaram-se deles no jardim. Sr. Fernando, o sargento, disse que vamos precisar prestar mais depoimentos amanhã. Sem problema, Fernando respondeu. Vamos fazer tudo o que for necessário para que essa organização seja desmantelada. E a Marina? Carlos perguntou. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser presa, mas provavelmente terá uma pena reduzida por colaborar com a investigação, Fernando explicou. E vai ficar em proteção policial porque a organização pode tentar silenciá-la. Beatriz parou de andar e olhou para o pai. Papá, quantas outras famílias achas que vamos conseguir salvar? Não sei, filha, mas sei que cada família salva vale todo o esforço. O sol estava a pôr-se, quando os últimos policiais finalmente deixaram a propriedade. Fernando, Beatriz, Carmen e Carlos ficaram sentados no jardim, processando tudo o que havia acontecido. Era difícil acreditar que apenas algumas horas antes eles estavam em perigo mortal. Sr. Fernando, Carmen disse suavemente. Eu preciso dizer uma coisa. Eu sempre soube que algo estava errado, mas tinha medo de falar. Por quê? Fernando perguntou. Porque a Marina era muito convincente e porque eu precisava do emprego. Carmen baixou a cabeça. Desculpe por não ter falado antes. Carmen, tu salvaste as nossas vidas hoje. Fernando colocou a mão no ombro dela. Se não fosse pela tua mensagem para a tua irmã, estaríamos mortos. Carlos aproximou-se de Beatriz. Tu vais ficar bem agora. Vou ficar melhor do que estava antes de ficar doente. Beatriz sorriu, porque agora sei que sou mais forte do que imaginava. Fernando olhou para a sua filha com orgulho imenso.
Em poucas horas ela havia enfrentado os seus envenenadores, confrontado criminosos perigosos e ainda mantido a esperança de salvar outras famílias. Ela havia se tornado uma jovem corajosa e determinada. Papá, achas que vamos conseguir ter uma vida normal depois de tudo isso? Beatriz perguntou. Acho que vamos ter uma vida melhor do que o normal. Fernando respondeu, porque vamos valorizar cada momento juntos. Nas semanas seguintes, a colaboração de Marina com a polícia resultou na prisão de 17 pessoas ligadas à organização criminosa, incluindo 3 outras operadoras que estavam ativamente a envenenar as suas vítimas. 6 famílias foram salvas diretamente graças às informações que ela forneceu. Beatriz recuperou-se completamente da fraqueza muscular causada pelos relaxantes veterinários. Ela começou fisioterapia e em 2 meses estava a correr novamente pelo jardim, mais forte e saudável do que nunca. Fernando também se recuperou dos efeitos da digitalis, embora precisasse de acompanhamento cardiológico regular. Carlos tornou-se uma espécie de herói na escola quando a história foi divulgada pelos jornais. Ele usou a sua fama temporária para criar um clube de detetives jovens que ensinava outras crianças a observar comportamentos suspeitos de adultos. Carmen recebeu uma proposta para trabalhar com proteção de testemunhas, ajudando outras famílias que estavam em situações similares. Ela aceitou, sentindo que havia encontrado a sua verdadeira vocação. Marina cumpriu 2 anos de prisão em regime semiaberto, durante os quais continuou a colaborar com investigações. Quando foi libertada, entrou para o programa de proteção a testemunhas e passou a trabalhar com assistência social, ajudando crianças vítimas de abuso. A organização criminosa nunca foi completamente desmantelada, mas as suas operações foram severamente prejudicadas pelas prisões e pela exposição pública. Fernando criou uma fundação dedicada a identificar e proteger famílias em situações similares, usando a sua própria experiência para treinar assistentes sociais e policiais. 6 anos depois, Fernando estava sentado no mesmo jardim, observando Beatriz brincar com o seu irmão mais novo, um menino que ele havia adotado 2 anos antes, filho de uma das famílias salvas graças ao caso Marina. O sol da tarde pintava tudo com uma luz dourada, e Fernando podia ouvir as risadas das crianças a ecoar pela propriedade. A casa havia se tornado um lar verdadeiro novamente, cheio de vida, amor e esperança. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo uma gratidão profunda por cada dia comum e tranquilo que agora podia viver ao lado de sua família. Algumas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, mas elas haviam se tornado símbolos de força e sobrevivência, lembretes diários de que o amor sempre seria mais poderoso que qualquer conspiração sinistra. Se chegaste até aqui, deixa um comentário a contar o que achaste. A tua opinião é muito importante para nós. Partilha este vídeo com os teus amigos e familiares e não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sininho para não perderes nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e partilha ajuda-nos a continuar a criar conteúdos incríveis para vocês.